que nos deixa impotente, que nos definha. Vou falar com vocês sobre... querido, vai começar não? Aqui, grava? Pode ficar aqui? Eu já sou feia, e aí vai dar zica. Mas ela não tem luz de frente, só tem luz do fundo. E se eu não quiser aparecer? Não, não vai transmitir, é só para eu guardar, que eu não tenho ela escrita. Eu quero contar a história para vocês de Pedro. Pedro era um homem muito limitado, era um dos discípulos de Jesus. Ele era pescador. Ele tinha muitos limites emocionais. Pelo que nós conhecemos, Pedro, ele era viúvo, ele perdeu a esposa dele. Ele era um homem chucro, na nossa linguagem de hoje. Ele era limitado emocionalmente, limitado socialmente. Pedro não sabia ler nem escrever. E Jesus o convida para ser seu discípulo. E assim começa a trajetória de Pedro andar com Jesus. Eu acho que o Pedro aceitou no susto. Achou legal? Vou seguir Jesus, né? Legal, vamos embora. E começou a andar com Jesus. Mas cheios de limitações, cheios de perguntas, de questionamentos. Pedro deu muito trabalho para Jesus. Mas era um homem que a gente pode dizer que ele tinha um diferencial. Ele tinha um coração. Uma vontade de acertar, uma vontade de fazer diferença, uma vontade de fazer diferente. Talvez a vida tenha te limitado, talvez a sua família tenha te limitado. Talvez situações da vida te limitaram. Brian. Assim como Pedro era limitado. Aí um dia, eu vou ler com vocês, está lá no livro de Mateus. Mateus, versículo 14, a partir do verso 22. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessaram para o outro lado. Enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir do povo para suas casas, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e no lago os discípulos estavam com dificuldade, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, diga comigo, medo. Vocês imaginam um bando de homem, pescador, dentro do barco, gritando de medo? Cadê os homens aí? Grita de medo. Você não tem nem vergonha, João? Tá! Desceu uma barata aqui. Vocês vão ver o que é homem gritando de medo. Quero ver os homens gritando de medo. Começou a ser sincero. Começou a ser sincero. Não, imagina, gente, mas vocês conseguem imaginar? Mulher eu consigo, óbvio, né? Todo mundo, ação histérica, né? Agora, imagina homem com aqueles vozeirão, gritando dentro do barco, desesperado do que eles estavam? Com medo. Grita aí de medo. Até engraçado. Acho que Jesus deve ter rido, né? Olha os meus discípulos, gente. Olha que estão arrumando. Mas é sério, né? É sério. Quando eles viram Jesus, todos que estavam no barco começaram a gritar de medo.
Aí a Bíblia diz que eles gritaram de medo, pois pensavam que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, disse Jesus. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima das águas na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou, e os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente o Senhor é Filho de Deus. Muitas pessoas pregam aqui sobre Pedro, o fracasso dele. Porque diante do vento, quando ele percebeu que ele estava em cima da água, quando ele percebeu que o que ele tinha feito, ele começa a afundar. Mas eu não quero falar com vocês sobre fracasso. Porque todos aqueles que tentam podem fracassar. Isso faz parte. Agora, nós não podemos ter uma vida de fracasso. São coisas diferentes. Eu posso fracassar uma vez, 2 vezes, mas eu não posso ser escravo do fracasso. Eu não posso viver no fracasso. Sem tentar. Pedro foi o único que tentou. Quando eles voltam para o barco, os discípulos falam assim: nossa, agora a gente acredita que o Senhor é Deus. Os caras de pau. Mas o único que verdadeiramente acreditou que Jesus era Deus foi Pedro. Quando ele disse: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. Então aqui começa a palavra. Você um dia aceitou Jesus, você veio para a igreja, não sei se faz 1 mês, 2 anos, 50 anos, que nem eu não sei quanto tempo faz que você está aqui. Mas eu sei que você está aqui porque um dia você tomou a decisão de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero seguir o Senhor. Então eu quero dizer para você, perguntar para você: você tem andado sobre as águas? Não tenho, pastora. Tem sim. Você tem sido ousado. Você tem feito coisas que você nunca fez. Você tem tomado posicionamento que você nunca tinha tomado. Isso é andar sobre as águas. É fazer o que os outros não fazem. Enquanto os outros estão no barco, você está caminhando sobre as águas rumo a Jesus. Amém? Dá um gritinho de medo. Dá. Não, mas dá um grito, igual de homem mesmo, vai. Até o final do culto vai melhorar. A tática foi boa. Ainda bem que o tênis dele é preto. A gente não percebe. Mas o simples fato de você estar aqui já é um milagre. Você já está fora da curva. Pelo simples fato de estar aqui. Quando você disse para o Senhor: Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero uma mudança de vida, eu quero experimentar do Senhor, você já deu um passo para o seu milagre. Agora eu quero perguntar. Você quer que Jesus... Responde para você, não responde para mim, tá bom? Você um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem andado com Ele, você tem buscado, tem vivido experiências novas com Ele. Agora, o que tem impedido você de tomar algumas decisões importantes que você tem que tomar? Alguns nãos que você tem que dar na sua vida. Eu quero que você pense. É o povo que está no barco?
Porque vocês imaginam o seguinte, ó, Pedro estava aqui, andando sobre as águas. Vem cá, bonitinho, vem. Eu não sei se Pedro parecia com você, mas vamos fazer de conta que parecia. Parecia? Fica aqui, Pedro. Vem cá, Pedro, você está andando sobre as águas. Pedro está andando sobre as águas e os discípulos estão no barco. Espera aí, Pedro, calma. Você vai andar na água assim? É? Pensa. Foi. Não afundou. Tanã. Uai, você imagina, você está em cima das águas. Vai lá. Vai. Ô Pedro, você vai afundar. Para, Pedro, você vai morrer. Pedro, olha aqui. Pedro, para. Pedro, olha aqui. Pedro, não faz isso. Você está ficando louco. Não faz isso, Pedro. Pedro, e se for um fantasma? Pedro, não vai, Pedro, não vai. Olha o vento, Pedro. Seu cabeçudo, eu estou gritando. Isso aí, ó. Isso aí, cara. Continua a nadar. A Bíblia não diz, mas os caras que gritou de medo, vocês acham que eles ficaram lá olhando? Assim, sensacional. Fizeram isso? Não. Não fiz, gente, eu não estava lá, mas com certeza absoluta, se o mesmo povo de lá é o mesmo povo daqui, você fala para o teu amigo assim, arrumei um emprego novo, ele vai falar, você ficou louco? Que isso? Como? Como você vai fazer? Você foi para a igreja? Você está louco? E agora? Agora você não bebe mais? Agora você não fuma mais? Agora você não vai fazer isso mais? Ou você fala assim, ó, eu agora estou indo na igreja, o povo. Sensacional. Sua vida agora vai melhorar. O povo faz isso com você? Sim ou não? Não, gente. É o mesmo povo. A gente só está em época diferente. As pessoas, a personalidade é a mesma, o sentimento é o mesmo. O medo que estava sobre eles, o pavor que estava sobre eles, eles queriam impor sobre a vida de Pedro. Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Então assim, olha, se eu não tenho certeza e a convicção de que eu estou na direção de Jesus, de que eu estou seguindo Jesus, de que eu tenho um propósito de vida, eu vou afundar. Eu vou afundar. A hora que o povo começar assim, ó, mas você não vai no churrasco? Mas de novo você não vai no churrasco? Mas de novo você vai para a igreja? Mas de novo você vai... O que você está fazendo de novo passando aqui? Vocês não vivem isso? Você tem que tomar uma decisão importante. É um relacionamento que não é legal. Tem que dizer não ao namorado. Deixa eu ficar aqui, que pelo jeito alguém está arrumando meu microfone. Glória a Deus. E aí? Quando você tem que tomar uma decisão importante na sua vida, você tem que decidir a sua vida, dizer um não. Você está olhando para Jesus ou você está olhando para quem está no barco? Você tem convicção de que Jesus está governando a sua vida e de que Ele está dizendo, venha, pode vir, pode confiar, eu estou com você. Ou você tem deixado o medo, a insegurança te paralisar. Mas eu vou prestar vestibular? Mas é difícil, a faculdade é longe, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Como é que vai pagar? Mas, espera um pouquinho, calma.
Você já prestou vestibular? Não. Mas se você nem prestou o vestibular, você nem passou ainda, é porque você está ouvindo a voz daqueles que estão no barco. Você está ouvindo a voz daqueles que estão tentando te paralisar, te parar. Queridos, o amor de Deus lança fora todo medo. Nós temos que ter convicção de que que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que possamos pedir ou imaginar. Se eu sei quem é Ele, se eu sei que Ele cuida de mim, se eu sei que Ele está comigo, se eu sei quem Ele é na minha vida, eu não posso temer. Eu não posso temer tomar decisões que serão importantes na minha vida. Eu não posso ter medo de romper com um relacionamento que não é saudável para mim. Eu não posso ter medo de prestar o vestibular que vai trazer uma nova história para mim. Eu não posso ter medo de enfrentar um trabalho que é desafiador. Eu não posso ter medo de enfrentar as dificuldades de dentro da minha casa. Vou dizer para você, com medo ou sem medo, vai. Vocês acham que Pedro não ficou com medo? Lógico que ficou. Não é fácil, eu não estou aqui falando para vocês que é fácil, mas todo passo que a gente dá na nossa vida, ele é desafiador e ele é importante. Agora, a pergunta é, em quem você tem confiado de verdade? Em quem você tem colocado a sua vida de verdade? Não dá para ficar com o pé no barco e um pé na água, não dá. Ou você está caminhando sobre as águas, ou você está dentro do barco com o povo medroso. Com o povo que torce contra. O povo que sempre estará no mesmo lugar. Os maiores empreendedores são homens que têm coragem ou disposição de fazer aquilo que os outros não fazem. Então não espere, eu não vou se eu não tiver medo é porque é de Deus ou é porque vai dar certo. Não, tem coisas que você vai ter que encarar o medo e fazer. Tem coisas que você vai ter que lutar contra você, para você tomar uma decisão, contra os seus sentimentos. Para romper com o seu passado, você vai ter que tomar uma decisão importante. Para romper com histórias antigas, você vai ter que tomar uma decisão importante na sua vida. Vai ter medo? Vai ter medo, mas vai com o medo. Vai com medo. Não deixa ele te paralisar. Não deixa ele te paralisar. Coloque os pés sobre as águas, se posicione. Às vezes a gente pensa assim, mas agora eu tenho Jesus, então tudo fica mais fácil. Não, não fica mais fácil. Satanás vai se levantar contra você. Porque quando você estava lá no mundão, ele não precisava fazer nada contra você. Você era o teu pior inimigo. Aliás, nós somos o nosso pior inimigo. Você estava se acabando sozinho, ele não precisava fazer nada. Você estava se arrebentando sozinho. Agora você se posicionou. E como você se posicionou, agora você começa a dar trabalho para ele. Porque com o seu posicionamento, ele vai ter que te convencer, ele vai ter que gritar para você, que você é incapaz, que para você não ir, para você desistir, para você não falar não. E ele vai fazer de tudo para você não alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida.
Então, quanto maior a resistência que você estiver enfrentando na sua vida, pode saber que maior será a bênção que Deus tem para você. Muito maior. Muito, 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 muito maior. O medo já produziu muitos homens fracos, destruídos, omissos, porque eles olharam para o medo e não tiveram coragem de enfrentar o medo. Porque, eu não sei se eu estou sendo clara com você, todos nós temos medo, tá bom? Então não espere, quando eu não tiver medo eu vou. Quando eu não tiver inseguro, eu faço. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu fui lá na mesa de som. Eu não entendo muito de som, não. E os meninos não estavam mexendo aqui na luz. Eu fui lá na mesa de som e falei para os meninos, por que vocês não estão mexendo com a luz? Aí um deles falou, pastor, é porque eu tenho medo de fuçar aqui. Sentei lá. Onde que aperta? Aí esses negocinhos. Então aperta, meu filho. Tem medo não. Vai errar? Vai errar. E daí? Aperta aí, aperta esse aqui. Aí, apertou. Aí mudou. Aperta aí para mim mostrar para os meninos. Aperta esse aqui. Agora aperta esse. Agora aperta esse aqui. Aí eu fiquei lá brincando com as luzinhas. Aperta, 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 aperta aqui, aperta ali. Eu falei, não deixa o medo te paralisar. Aprenda. Isso é uma profissão para você. E se errar, faz parte. Errou, na próxima vez você sabe que não pode apertar esse. Aí tinha uma música de adoração, aí eu apertei um de... Põe aquele que pisca assim, ó. Estava na música de adoração e eu apertei esse. Aí muda. Aí mudamos. Pode mudar. Muda. Faz parte. Vocês estão conseguindo entender? Faz parte, errar faz parte. Fracassar faz parte. Mas o que nós não podemos é desistir. Cada processo que nós vamos passar, nós vamos aprender. Pedro não saiu dali um apóstolo. Pedro teve muitas coisas para aprender. Pedro demorou para cair a ficha dele. Na verdade, ele só conseguiu entender quando Jesus morreu e subiu aos céus. Quando o Espírito Santo veio sobre ele. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, a primeira pregação dele, 3.000 pessoas se converteram. E a primeira pregação de Pedro, qual foi? Arrependei-vos. Primeira coisa que Pedro falou, arrependei-vos. Acredito que ele estava pregando para ele mesmo. Primeira pregação de Pedro, arrependei-vos. Ele passou 3 anos com Jesus. E aí no último minuto ainda me faz bobagem, me corta a orelha do soldado. Queridos, vamos errar. Queridos, vamos cometer erros. Queridos, tem momentos na nossa vida que nós vamos ter que retroceder. Mas nós não podemos paralisar, não podemos desistir, temos que caminhar. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor estava com Pedro. Deus tem estado dentro de nós, Ele não está fora, Ele está dentro de nós. E essa é a convicção que você tem que ter. Você tem que tomar uma decisão, ora, busca, dê o primeiro passo, mas tenha coragem de tomar a decisão. Não abra mão. Eu vou te dar um exemplo, que você quer muito estudar. Em nome de Jesus, estude. A sua vida depende disso. Há momentos para tudo na nossa vida. Estude. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas você tem o Senhor. Pedro não tinha condição, mas ele teve coragem de dar o primeiro passo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, meu filho, é prestar vestibular. Estuda para o vestibular. Prestou vestibular. Eu vou dar testemunho de uma menina que ela queria muito mesmo. Era sonho dela fazer veterinária.
E a mãe dela não tem condição de pagar a faculdade de jeito nenhum. De jeito nenhum. A avó é doente, a mãe cuida da avó e ela não tem condição financeira. E ela prestou vestibular, ela passou em São João. Ela foi lá sozinha conversar na faculdade. Como é que ela fazia para ter desconto da faculdade? Né, esses FIES, esses negócios de escola, da faculdade. E resumindo para vocês, ela ganhou uma bolsa integral da escola. Ela não vai pagar a faculdade. Ótimo. Primeira etapa concluída. Só que vocês pensam que aconteceu assim? Vai lá para esse vestibular. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Não. Ela disse, eu quero estudar. É o meu sonho. Primeiro passo ela deu. Estudar. Segundo, prestar vestibular. Terceiro, correr atrás do sonho. Vocês pensam que chegou lá, bateu na faculdade e o cara olhou para ela e falou assim, que bonitinha. Acho que eu vou dar Gostei de você, acho que eu vou isentar você de pagar a faculdade. Você acha que é assim? Vocês sabem que não é assim. Vocês sabem que não é assim. Mas nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Nós cremos no sobrenatural, nós cremos no cuidado de Deus. Então nós temos que romper essas barreiras. Ela foi, conversou, deu certo. Agora, sei lá qual etapa aqui. Van. Como é que ia pagar a van? Aí uma amiga dela indicou uma van, falou, olha, tem uma van de um moço, e eu não sei mais se tem mais lugar, mas liga para ele. Ela não ligou, ela foi na casa do moço. Ela falou, olha moço, eu prestei vestibular, arari, parari, parará, parará. O que o senhor pode fazer para mim? O moço falou para ela assim, olha, moço, o que o senhor pode fazer para mim? O moço disse assim, olha, hoje desistiu uma moça, só que a gente tem um contrato, a gente assina um contrato, que mesmo que desistir, quem faz faculdade? É assim ou não? Mesmo que você desistir da van, tem que pagar. Ele falou assim, olha, a moça desistiu, ela está grávida, não vai continuar, mas ela já pagou 6 meses. Eu não vou te cobrar. Coincidência, hein, pastora? Para você pode ser. Para mim, é romper o limite, é romper o medo, é dar um pé e andar sobre as águas. É andar sobre o sobrenatural de Deus. É andar com convicção de quem é Deus. Amém? Se você não crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pensar ou imaginar, você está no lugar errado, cara. O que você está fazendo aqui? Aqui é o lugar das pessoas que querem mais. Aqui é o lugar das pessoas que esperam mais. Aqui é o lugar das pessoas que vão crescer. Se você não crê que Deus é capaz de te dar um homem que vai te amar, um homem que vai cuidar de você, um homem que vai zelar pela tua vida, um homem preparado para você, você acha que você é capaz de escolher? Você acha que a tua capacidade limitada, cheia de emoções, cheia de dores, cheia de pereba, cheia de carência, é capaz de fazer uma escolha melhor daquilo que Deus tem para você? Você está no lugar errado. Andar sobre as águas é acreditar que Deus tem o melhor para mim. Tenho medo de ficar solteirona? Lógico. Todo mundo tem medo de ficar solteirona. Não vou perguntar sim ou não precisa responder. Vocês fiquem em silêncio. Mas eu estou dizendo que tem. Todo mundo tem.
fica insegura. Os meninos, né, ficam inseguros. Nossa, já tenho 30 anos, já tenho 40 anos. Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? As meninas, né, será que eu vou casar? Será que eu vou ter filhos? Meninas, olhem para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. É melhor ser uma solteira bem resolvida do que uma casada mal amada. Fica naquilo que Deus... Quem gritou, fala Deus aí. Fica dentro daquilo que Deus tem para você. Fica dentro da promessa. Fica dentro daquilo que Deus prometeu. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem Ele no seu coração. Ele tem tudo para você. Ele não fez um jardim para Adão e Eva para destruí-lo. Eles destruíram com suas próprias mãos. Então eu quero dizer para você, não destrua a sua vida com suas próprias mãos. Não tenha medo de caminhar rumo ao que Deus tem para você. Então tem hora que vamos ter que falar não. Muitos momentos da nossa vida vamos ter que falar não. Vamos ter que ter coragem de falar não. Muitos momentos da nossa vida nós vamos ter que ter coragem de dar um passo, de tomar uma decisão. Coragem não é ausência de medo, amém? Diga comigo, coragem não é ausência de medo. Coragem, mesmo com medo, eu vou. O Senhor sonhou com você para que você fosse um vencedor. Vencedor é vencer a dor. Meninos, todos nós nascemos de uma família. Nós não temos família perfeita. Os nossos pais e as nossas mães fizeram escolhas. Os nossos avós, os nossos bisavós fizeram escolhas. E querendo ou não, nós somos frutos dessas escolhas. Nós pagamos o preço por essas escolhas. Mas quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós decidimos fazer escolhas diferentes, sim ou não? Se você decidiu fazer uma escolha diferente, fica naquilo que você decidiu fazer. Isso não tem nada a ver com honrar pai e mãe, amém? Tem que honrar pai e mãe. A Bíblia diz, honre seu pai e sua mãe, para que vá bem a sua vida, e que você prospere, e que você tenha vida longa. Honrar é uma coisa. Agora, quebrar paradigmas é outra. O casamento do meu pai e da minha mãe foi um fracasso, um fiasco. Os dois fizeram escolha errada. Problema de quem? Fala comigo, deles. Mas eu. Fala comigo, eu vou fazer diferente. Vai ser fácil? Não. Porque tudo que eu sei é aquilo que eu vi, aquilo que eu aprendi. Mas eu posso fazer diferente quando eu decido dar um passo na direção de Jesus. Querido, Jesus não é a luz no fundo do túnel. Jesus é a lâmpada que ilumina os meus pés. E se eu tenho convicção de que Ele é a lâmpada que ilumina os meus pés, não tenha medo de tomar decisões importantes na sua vida. Não tenha medo de romper com algumas coisas da sua vida. Não tenha medo de enfrentar algumas coisas na sua vida. Outro dia eu atendi um menino. Ele deve ter uns 17 anos, que lá no Perim pega os meninos para empacotar, né? Deve ter uns 16, 17 anos. E aí, eu não sei por que surgiu a conversa, ele falou para mim, eu trabalhava no Perim, não trabalho mais. Aí eu falei para ele, sério? Quanto tempo você trabalhou lá? 2 meses. 2 meses? Mas eles te mandaram embora. Eu sou dentista, né, gente? Dentista, vocês sabem que gosta de fazer checklist, né? Dentista gosta de perguntar tudo. E aí eu estava atendendo ele perguntando, ele cuspia e respondia, cuspia e respondia. Ele trabalhou 2 meses e ele pediu conta. Eu falei, você pediu conta por conta de quê? Aí ele falou, porque eu não estou disposto a escutar
a obedecer a ordem do meu chefe. Aí eu parei de fazer pergunta. Ok. Se um menino de 16, 17 anos não está disposto a enfrentar, a lidar com a autoridade, como é que vai crescer? Como é que vai romper? Como é que vai romper os limites? Como é que vai romper os medos? O medo de errar. Ajuda aqui? Hã? Pois é, vai ser um fracassado. Cadê a Ju? Não, pode deixar. Depois eu pego, puxo a orelha dela, que era para estar aqui, deixa ela. A Ju, ela foi trabalhar para mim, ela tinha 13 anos de idade. Eu tinha uma secretária e ela foi para me ajudar lá dentro do consultório. Ela tinha 13 anos de idade. Chamei a Ju e falei, Ju, não tenha medo. Você vai errar. Pergunta e pergunta. Quantas vezes forem necessárias. Essa semana, não sei que a gente conversou lá, ela falou assim para mim, nossa, a senhora melhorou bastante, né? Falei, sério? Será que não foi você que amadureceu, não? Porque quando a gente amadurece, a gente enfrenta situações de uma maneira diferente. Porque se lá com 16, 17 anos eu aprendi a romper meus limites, a não ter medo de enfrentar, a não ter medo de errar. Quando eu tiver 20, eu estou voando. Porque aquilo já não é mais opressão para mim. Vocês estão comigo? Então, querido, nós fazemos parte do povo diferenciado. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos diferenciados porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós fizemos essa escolha. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo veio morar em nós. Uma porção de fé foi acrescentada em nós. Nós entramos no reino de Deus. E agora, eu não vivo mais por mim, mas é Cristo que vive em mim. Então eu vou enfrentar meu medo, eu vou enfrentar as dificuldades, eu vou falar não, a hora que precisar falar não, eu vou errar e vou fracassar e vou levantar e vou continuar. Pedro não saiu dali e falou, desisto, não quero mais ser discípulo. Falou? Sim ou não? Não. Ele fogou lá, Jesus puxou ele de volta, entrou no barco, ele falou, Jesus, eu não sirvo para ser discípulo. Coitadinho de mim. Quase morri afogado. Pensa, o cara pagou o maior mico, gente. Os discípulos tudo no barco, gritando para ele não ir. Ele foi, ele afundou. Vocês estão comigo? Jesus podia ter omitido essa parte, não podia? Oh, gente, não escreve que ele afundou, não. Escreve que ele andou, mas que ele afundou, vocês não escrevem, não. Não tem uma vírgula na Bíblia, não tem nenhum pingo no i na Bíblia que não tenha um significado profético. Em nome de Jesus. Pedro, mesmo com medo, mesmo com todo mundo gritando, não faça isso, ele foi e ele fracassou, todo mundo olhando, todo mundo viu, mesmo assim, ele não desistiu, porque a mão do Senhor estava estendida para os outros. Para quem? Para ele. Outra coisa, a tempestade só parou quando Jesus e Pedro entraram no barco.
E se Jesus fala assim, Pedro, vamos embora, deixa os caras aí. As dificuldades da sua vida sempre virão primeiro que os outros. Mas a solução para você sempre virá primeiro para você do que para os outros. Vocês entenderam? A dificuldade virá para você, mas saiba que a mão do Senhor sempre estará estendida para você. Temos tribulações, temos problemas, gente. Temos dificuldade. Há 5 anos atrás, eu fiz um implante numa senhora, 5 implantes com dentadura, uma dentadura com 5 implantes parafusados, chique. Tudo bem, foi embora, vivemos felizes para sempre. Há uns 6 meses atrás, ela voltou, depois de 5 anos. Acho que eu já contei isso aqui, contei? Contei ou não? Não. 5 anos se passaram, ela voltou. E ela falou para mim, Andréia, na verdade a filha ligou. Andréia, minha mãe está sentindo choque na boca. Depois de 5 anos? É. Aí ela veio, tirei raio-x, não consegui achar nada. No meu ver, os implantes estavam posicionados direitinho, mas eu sou muito preocupada, já comecei a ficar preocupada com aquilo. E aquilo causou uma ansiedade em mim, porque é tão desagradável, a pessoa está em dor, né? E ela não tinha dor, perdão, não é uma dor, é um incômodo. Um incômodo, eu aí liguei para o meu professor, mandei o raio-x para o meu professor falou para mim, tira a prótese dela e vê se ela sente dor. Tirei a prótese dela. Oi, Brian, senta lá com a sua mãe agora, vai lá, senta lá. Depois nós conversa. Vai lá e escuta a história. Aí, tirei a prótese dela, sem a prótese ela não sentia dor, punha a prótese ela sentia dor. Aí ele falou para mim, olha, pode estar passando o nervo da gente, todos nós, a gente tem uma ideia onde ele passa, mas cada um de nós, às vezes 1 centímetro para cima, para baixo, porque uns é mais alto, outros é mais baixo, enfim. Ele falou, olha, pode acontecer de ter algum pedacinho de nervo, que o nervo, para vocês terem uma noção, o nervo estava aqui, o implante estava aqui. Só para vocês terem uma noção do negócio. Então, assim, não estava o nervo aqui, o implante aqui. O implante aqui e o nervo aqui, muito longe. Mas, nossa, eu não conseguia resolver, né? Liguei para um outro colega, e aí um fala uma coisa, aí faz isso, eu fiz, faz aquilo, eu fiz. Aí um dia ela ligou para mim, ela falou assim para mim, André, minha mãe está aqui em Ribeirão, e eu vou levar ela no dentista aqui em Ribeirão. Falei, beleza, te mando o raio-x agora. Mandei o raio-x para ela, e ela levou. No outro dia ela me mandou uma mensagem, e ela disse para mim, Andréia, o dentista que eu levei minha mãe, disse que você é sensacional. O seu trabalho é maravilhoso. Ele não sabe o que a minha mãe tem. Por isso ele não deu nenhuma sugestão, porque ele não faz ideia do que a minha mãe tem. Eu estou te ligando para te parabenizar pelo teu trabalho, né? Mas por que eu estou contando isso? Não é para me vangloriar, eu estou contando isso porque assim, olha, dá medo. Poxa, eu fiz o meu melhor. Poxa, eu me dediquei. Mas o que será que está acontecendo? Por que está acontecendo? Né? Eu passei dias angustiada. Eu preciso resolver, eu preciso ajudar. Mas o Senhor está com a gente. O Senhor nos guarda, o Senhor está com a gente. E aí, quando veio o áudio, que ela me mandou o áudio, eu agradeci, obrigado, Senhor, porque eu coloco toda a minha cirurgia diante do Senhor. É lógico que eu estudo, vocês sabem disso, eu estudo, eu leio, eu dou meu melhor, eu faço tudo dentro daquilo que eu conheço. Mas a gente pode fracassar. E aí Deus vem e puxa a mão e diz, fica tranquila,
Vai dar tudo certo, eu estou com você. Fique em paz, vai dar tudo certo. Então, querido, não tenha medo. Não tenha medo. Em momentos difíceis da sua vida, tenha coragem de tomar decisões em Deus, com Deus. Tenha coragem de orar, tenha coragem de buscar. Tenha coragem de se posicionar num mundo onde tudo é lícito, onde tudo é... Tenha coragem de se posicionar como cristão. Tenha coragem de se posicionar na sua família, na sua escola. Tenha coragem de se posicionar como cristão. Não tenha medo. Se posicione como cristão e Deus vai honrar você. Amém? Deus vai honrar você. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Caso você tenha passado esses dias com medo de tomar uma decisão e fracassar, com medo de tomar uma decisão e errar, com medo de se posicionar, porque pessoas dizem para você não fazer, você tem ouvido mais as pessoas do que a Deus. Falar com Deus nos acalma. Mas ouvir a resposta de Deus nos fortalece. E talvez hoje você está ouvindo uma resposta de Deus para você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que sonda os nossos corações, esquadrinha o nosso pensamento. Eu quero declarar que todo espírito de medo que tem paralisado os teus